Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Sawamura, eu sou radiologista torácico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos começar a apresentação dos temas livres de tórax. Aqui ao meu lado está o Dr. Bruno Lima, que é radiologista torácico da Beneficência Portuguesa, e do meu outro lado o Dr. Verrastro, que é radiologista da Escola Paulista de Medicina e do Fleury. Para começar, nós vamos ter uma apresentação do Dr. Alisson Roncalli Silva Carvalho, com o tema Predicting Pulmonary Function Abnormalities with a Texture-Based Quantification of Normal Lung Parenchyma in Chest Computed Tomography. Texture-Based Differentiation between emphysema and airspace cysts in CT and enhancing pulmonary involvement assessment in computed tomography scans using predictive models based on demographics and anatomic measurements. O Dr. Alisson é médico radiologista, mestre e doutor em ciências e engenharia biomédica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em medicina pela Universidade do Porto, de Portugal, e pós-doutorado da Universidade de Dresden, na Alemanha. Por favor, Alisson. Boa tarde a todos, muito obrigado pela apresentação, Dr. Márcio. Então, o nosso primeiro trabalho objetiva a predição das anormalidades em testes de função pulmonar a partir da quantificação das áreas de parênquima normal em imagens de tomografia computadorizada, utilizando a análise de textura por redes neurais convolucionais. Então, basicamente, o nosso objetivo principal é, identificar as áreas de parênquima normal. A partir dessa identificação, a gente computa a quantidade de parênquima normal em relação ao volume pulmonar total, utilizando para isso uma rede neural convolucional que detecta áreas de baixa atenuação, atenuação normal ou alta atenuação, sendo que nas áreas de baixa atenuação somos capazes de identificar enfisema ou cistos do espaço aéreo, e nas áreas de alta atenuação somos capazes de classificar áreas de opacidades em vidro fosco, crazy paving, né, que é a pavimentação em mosaico, e as opacidades lineares e consolidação. Basicamente, a gente determina a quantidade de parênquima normal com essa equação, onde a gente tem as áreas identificadas como possuindo atenuação normal dividido por todo o resto, né? Áreas de alta atenuação, atenuação normal e baixa atenuação. Basicamente, para isso, a gente precisa realizar algumas tarefas, né? Então, inicialmente, a gente precisa realizar uma segmentação do parênquima pulmonar, que passa a ser a nossa região de interesse. Para isso, nós utilizamos uma UNET R231, que foi retreinada com o nosso banco de dados. Em seguida, a gente faz uma seleção de grids, né, que são grids de 5 por 5 por 5, que serão, então, classificados pela avaliação de textura ou por avaliação densitométrica, né? Basicamente, nesse trabalho, a gente vai mostrar os resultados da avaliação de texturas, onde a gente tem as 6 classes e, em seguida, o sumário em 3 classes, né? Após isso, as imagens são coloridas de acordo com cada classificação para cada grid a ela atribuída, e os relatórios são gerados, seja utilizando a análise densitométrica, seja utilizando a análise de texturas. Bom, como é que realizamos, então, essa avaliação de texturas? Cada uma das classes foi anotada, né, em uma base distinta, por radiologistas torácicos, onde cada um desses padrões foi assinalado em um determinado fragmento de pulmão, e a partir dessa anotação, a gente realizou as análises, né? Então, sumariamente, a gente conseguiu ter praticamente 40 mil fragmentos anotados, que usando técnicas de data augmentation, que era basicamente deslocamentos lineares, né, ou rotações, né, dos fragmentos pulmonares, conseguimos chegar a praticamente 90 mil anotações. A partir dessas anotações, a gente cria fragmentos pulmonares, né? Esses fragmentos pulmonares, então,
eles entram em 7 arquiteturas de rede neural convolucional. Cada arquitetura dessa vai eleger, portanto, uma classe atribuída a cada um dos padrões, e, ao final, a classe vencedora, digamos assim, é eleita como sendo a classe predominante. Então, fazendo uma avaliação da acurácia do nosso algoritmo na base de dados anotadas pelos radiologistas, né? Aqui a gente tem somente a avaliação do teste, né? A gente vê que a gente tem uma performance bastante interessante, né? Acima de 94%. A que mais errou foi, na verdade, a confusão entre o vidro fosco e a pavimentação em mosaico / opacidades lineares, né? Mas, basicamente, a gente conseguiu ter uma performance bastante interessante no nosso grupo de teste, e partimos para a validação externa. Então, são imagens que o sistema não usou para fazer o treinamento, né? Os critérios de inclusão foram de 880 indivíduos, né? Sendo 176 normais, doentes com enfisema, com linfangiomiomatose, com doenças intersticiais, e basicamente a gente tinha, para definir o critério de normalidade, a relação VF1-CVF entre 70% e 90%, né? E, além disso, a capacidade vital forçada e o volume expiratório forçado no primeiro e segundo maior ou igual que 80%. Bom, os nossos resultados, então, mostram o seguinte: se a gente utilizar o Normal Lung Index, portanto, o percentual de parênquima normal, a gente vai ter como threshold um valor de 96,1% do parênquima normal. Isso resultaria em uma sensibilidade e uma especificidade em torno de 90%, com a área sob a curva ROC de 95%, e com uma capacidade de discernimento, portanto, de acurácia, em torno de 88%, para separarmos os indivíduos que têm função normal, portanto, VF1-CVF entre 70% e 90%, com VF1 e CVF maiores que 80%, o que é um resultado bastante animador, né, para uma validação externa. Além disso, a gente apresenta os valores de percentis e eu estabeleço também uma faixa onde eu aceito uma sensibilidade maior, de 95%, ou uma especificidade maior de 95%. Então, a gente pode trabalhar com uma faixa de normalidade entre 93% e 98%, como sendo o nosso critério de corte. Então, se a gente quer ser mais específico, a gente poderia admitir que apenas os indivíduos que têm um Normal Lung Index menor que 93% seriam aqueles que teriam risco de ter alteração de prova de função pulmonar, né? Então, basicamente, a gente mostra nesse estudo que a avaliação de texturas, ela possibilita uma quantificação do parênquima normal, e que esse volume de parênquima normal pode ser utilizado para selecionar indivíduos que potencialmente teriam risco de ter uma alteração na prova de função pulmonar, né? Com isso, a gente vislumbra algumas aplicações, principalmente aplicações relacionadas a programas de rastreio, onde a gente faz a aquisição de tomografias de tórax, e, eventualmente, poderíamos usar esses valores de referência para estimar o que seria esperado de áreas de pulmão normal e até selecionar pacientes que poderiam ser candidatos, digamos assim, à realização de provas de função pulmonar para confirmação de uma potencial alteração previamente sugerida pelo estudo. Muito obrigado a todos pela atenção. Boa tarde a todos. Então, vou apresentar o segundo trabalho. Esse trabalho versa sobre a diferenciação entre duas classes que normalmente são atribuídas a classes de baixa atenuação na imagem de tomografia computadorizada. Esse trabalho, na verdade, ele propõe aqui a grande vantagem, digamos assim, da avaliação de texturas, né? Então, existem métodos muito mais simples, como, por exemplo, a densitometria, onde, a partir de limiares previamente definidos, a gente pode indicar o que seriam as áreas de baixa atenuação ou as áreas de alta atenuação.
A grande questão é que dentro de uma determinada classe, como por exemplo, áreas de baixa atenuação, nós podemos ter padrões de doenças que não são distinguíveis por densidades, porque elas compartilham essencialmente os mesmos thresholds de densidade na imagem de tomografia. Então a gente teria que dar um passo além, avaliando algo que estaria complementar à densidade em si, né? E esse complemento seria, portanto, a textura daquela classe ou daquele padrão radiográfico. Então, como exemplo aqui, a gente objetiva diferenciar o que seria a área de enfisema pulmonar da área de cistos do espaço aéreo, né? Esse era o nosso grande objetivo. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente obviamente precisa primeiro segmentar o parênquima pulmonar, que é a região de interesse, fazer a classificação e, em seguida, fazer a quantificação e a interpretação. Então, esse estudo é um estudo retrospectivo, né? Foi aprovado pelo Comitê de Ética de cada uma das instituições que participou, cedendo imagens de tomografia computadorizada para que a gente pudesse desenvolver o algoritmo, né? Então, basicamente, a gente faz a segmentação utilizando uma CNN, que é a UNet R231. A partir dessa segmentação, a gente faz a classificação das regiões de interesse e, a partir da classificação, a gente faz a quantificação de cada uma das classes previamente atribuídas a cada um dos voxels, né? Então, para a gente construir isso, nós realizamos uma anotação, né? Então, aqui a gente está falando numa área de machine learning, né? Então, essencialmente, radiologistas torácicos atribuíram cada uma dessas classes e sinalizaram para que a gente pudesse, então, obter um banco de cerca de 40 mil fragmentos que passaram por um processo de data augmentation, resultando em cerca de 90 mil fragmentos de pulmão anotados, divididos em cada uma dessas classes. Bom, após esse processo, esses fragmentos eram, então, transformados em pedacinhos de pulmão em 2D, 2D,5 ou 3D, né? Cada um desses fragmentos entra em 7 arquiteturas de redes neurais convolucionais, onde cada uma delas provém uma classificação final, né? Então, a partir dessa classificação, a classe vencedora será aquela que for votada mais vezes por cada uma dessas arquiteturas. Bom, além disso, nós realizamos a análise densitométrica, né? As áreas de baixa atenuação são as áreas entre menos 950 e menos 1000, as áreas de atenuação normal entre menos 700 e menos 949 unidades Hounsfield, e as áreas de alta atenuação seriam aquelas maiores que menos 699, né? Entre menos 699 e mais 50. Então, aqui a gente mostra a performance da avaliação de textura, sempre maior que 94% para cada uma dessas classes. E, em seguida, fizemos o estudo de validação externa. Então, como é que esse estudo de validação externa foi conduzido? 415 tomografias de 343 indivíduos com enfisema pulmonar e de 72 indivíduos com linfangioliomiomatose. Só vale a pena salientar que nenhum desses estudos participou do treinamento, da validação ou mesmo do teste de desenvolvimento da rede neural convolucional. Então, primeira vez que o classificador viu esses estudos, nos pacientes com enfisema pulmonar, nós tínhamos indivíduos que tinham doença obstrutiva e indivíduos que não tinham doença obstrutiva. E, além disso, nós temos pacientes com diferentes níveis de severidade, né? Então, pacientes GOLD 1, 2, 3 e 4, dentro daqueles que possuem doença obstrutiva. Bom, basicamente, aqui nessa figura, a gente pode ver como os resultados aparecem após todo o processo de classificação, né? Então, a gente tem a imagem renderizada, né, com todas as classes. O rosinha representa as áreas de cisto do espaço aéreo, e o vermelho representa as áreas de enfisema pulmonar, né? Então, aqui temos exemplos de um indivíduo que tinha enfisema, mas não tinha doença obstrutiva. Aqui o paciente GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 e GOLD 4, onde a gente nota que há uma progressão das áreas de enfisema pulmonar, né? E aqui um paciente com linfangioliomiomatose, onde a gente enxerga e classifica essencialmente cistos de espaço aéreo.
Esses glifos aqui sumarizam essa imagem em 3D, né, na medida em que a gente é capaz de identificar as afecções nos lobos superiores, né, direito e esquerdo, lobo médio e lobo inferior. Bom, então, essencialmente, a interpretação dos dados passa por todo esse processo que a gente acabou de explicar, e o que a gente espera é que nos pacientes com linfangioliomioma, o padrão predominante seja o padrão de cistos do espaço aéreo, enquanto que nos indivíduos com o diagnóstico de enfisema pulmonar, o padrão que predomine, né, quando houver de fato enfisema, é o padrão de enfisema, portanto, o vermelhinho. Então, a gente não quer ver vermelhinho nos pacientes com linfangioliomioma e a gente não quer ver o rosinha, né, nos pacientes com enfisema pulmonar. Então, basicamente, aqui esse gráfico mostra que a avaliação densitométrica das áreas de baixa atenuação ou a avaliação por textura das áreas de baixa atenuação tem uma correlação de moderada a alta, né, 0,8 praticamente. Né? Então, a gente mostra que, se fosse para identificar apenas regiões de baixa atenuação, já seria suficiente utilizar a densitometria, que é um método computacionalmente muito mais simples. O problema é que, com a densitometria, não conseguiríamos diferenciar o que seria enfisema ou cistos do espaço aéreo. E a mesma coisa se aplicaria às áreas de alta atenuação. Por exemplo, não conseguiríamos diferenciar vidro fosco de consolidação ou de pavimentação em mosaico. Então, o que a gente nota como nosso resultado principal é que densitometria e CNN, utilizando as 3 classes, elas são muito próximas, né? Essencialmente, a densitometria tende a superestimar as áreas de alta atenuação, porque os vasos da circulação pulmonar acabam sendo incluídos como áreas de alta atenuação, da mesma forma que indivíduos jovens, quando fazem inspiração muito profunda, podem ter vóxios com menos 950 unidades Hounsfield e poderiam ser erroneamente classificados como áreas de enfisema, né? Por outro lado, com a análise por textura, nós conseguimos melhorar essa performance e essa acurácia, identificando mais corretamente essas regiões, tanto de alta atenuação quanto de baixa atenuação, e além disso, a gente vai ver que o padrão que predominou nos indivíduos com linfangioliomioma foi o padrão de cistos do espaço aéreo, enquanto nos indivíduos com enfisema foi o padrão de enfisema pulmonar. Então, aqui é o sumário de todos os pacientes incluídos na validação externa. De novo, o que predominou na linfangio foi o rosinha, e vemos poucos rosinhas, né, nos indivíduos com enfisema pulmonar. E um outro dado interessante é que, à medida que a doença progride, em termos de severidade, a gente também começa a ver mais vermelhinho, portanto, mais áreas de enfisema pulmonar. Então, basicamente, a avaliação de textura, ela pode dar um passo adicional a uma avaliação muito tradicional e muito mais simples, que é a densitometria, de tal forma que a gente consegue separar texturas que compartilham a mesma classe, né? Baixa atenuação ou alta atenuação. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar o trabalho intitulado Melhoria, né, na identificação do grau de envolvimento pulmonar em imagens de tomografia computadorizada, utilizando modelos preditivos baseados em dados demográficos ou medidas anatômicas. Bom, o problema aqui posto é o seguinte: à medida que a gente identifica áreas de baixa atenuação ou áreas de alta atenuação, a gente tem uma correlação entre esses compartimentos ou essas classes e o volume pulmonar. Então, essencialmente, o que acaba acontecendo é que um indivíduo que possui enfisema pulmonar, ele, além de aumentar as áreas de baixa atenuação, ele também tenderá a aumentar o volume pulmonar medido pela tomografia. Da mesma forma, indivíduos que apresentam fibrose pulmonar, à medida que a doença progride, né, também haverá uma redução do volume pulmonar com o aumento da progressão da doença. E essa
essa problemática ela vai aparecer para a gente como um bias na hora que a gente faz a normalização das áreas de baixa atenuação ou de alta atenuação pelo volume pulmonar medido. Então, se a doença altera o volume pulmonar, quando a gente quantifica a quantidade de áreas de baixa atenuação e divide pelo volume pulmonar, a gente incorre num erro que pode ser o aumento das áreas de baixa atenuação porque a doença progrediu, mas também o aumento do volume pulmonar porque a doença progrediu. Então, esse problema é um problema típico quando a gente precisa de valores de referência. E, em geral, por exemplo, nos testes de função pulmonar, os pneumologistas acabam usando o que seria predito para a idade, para o sexo, para a altura, né, daquele paciente, e às vezes até para o peso corporal daquele paciente. Então, essencialmente, a nossa proposta aqui é que a gente não deveria normalizar as áreas de atenuação anormais do parênquima pulmonar pelo volume pulmonar medido, mas sim pelo volume pulmonar predito, uma vez que esse volume pulmonar ele pode ser variado ou variável em função do grau de severidade da doença. Então, como fazer isso, né? Essencialmente, a gente precisa de variáveis demográficas, essencialmente, que podem ser utilizadas para se estimar o volume pulmonar total, né? Então, a gente lembra que na tomografia computadorizada, a gente consegue calcular o volume do pulmão, né, que aqui a gente chama de Computed Tomography Lung Volume, utilizando o tamanho do pixel, a espessura dos slices e o número de pixels dentro de uma determinada região de interesse, no caso, o parênquima pulmonar. Por outro lado, a gente sabe que nem sempre as informações demográficas estão disponíveis nos headers dos arquivos DICOM. E dentre as informações demográficas, a altura quase nunca está disponível. Então, frequentemente a gente tem acesso ao sexo do paciente, à idade do paciente, algumas vezes ao peso corporal do paciente, mas quase nunca à altura do paciente. E uma forma da gente tentar estimar a altura do paciente, utilizando as próprias imagens de tomografia de tórax, pode ser a partir da medida, por exemplo, das clavículas, do comprimento da escápula ou do comprimento do externo. Então, essencialmente, o que a gente tenta fazer nesse trabalho é utilizar esses fragmentos ósseos, fazer a segmentação desses fragmentos, realizar as medidas, né, do maior comprimento, da maior altura, por exemplo, das escápulas, do maior comprimento do externo, e utilizar essas variáveis para predizer a altura do indivíduo. Então, essencialmente, para isso, a gente utilizou um modelo de regressão por suporte de vetores. É um modelo que permite essa avaliação com algum grau de liberdade em relação ao que poderia ser feito, por exemplo, com modelos de regressão linear múltipla. E, basicamente, o que a gente fez foi pegar uma população saudável, onde a gente tinha todas as variáveis, inclusive idade, sexo, altura e peso corporal, e realizar um modelo de regressão onde a gente pudesse estimar o volume do pulmão utilizando as variáveis demográficas ou, quando a altura não era possível, né, não é acessível, a gente substituiu a altura pelas medidas do maior comprimento das clavículas, direita e esquerda, a de maior comprimento entra no modelo, das escápulas, a maior altura, direita e esquerda, a maior delas entra no modelo, e a medida do externo. Então, basicamente, a gente propôs comparar a estimativa do volume predito utilizando idade, sexo, altura e peso, ou utilizando idade, sexo, peso e as maiores medidas dos ossinhos, né? Clavícula, externo e escápula. Basicamente, o que a gente acaba percebendo é que se a gente prediz utilizando variáveis demográficas ou se a gente prediz utilizando essas variáveis anatômicas, a gente performa de forma muito parecida, né? Então, a gente consegue estimar o volume pulmonar total com um erro em torno de 340, 330 ml, né? Então, lembrando que a ordem de grandeza do volume do pulmão gira em torno de 5 litros, né? Portanto, 5.000 ml, e o nosso erro está da ordem de 340, portanto, menor que
10%, né? Bem menor que 10%. Basicamente, a gente observa um bias entre utilizar as variáveis demográficas ou as variáveis anatômicas, vamos chamar assim, né? Muito pequeno, né? Em torno de 14 ml, quando a gente faz a comparação entre os diferentes métodos. Então, a gente nota que nos indivíduos controles, o volume predito utilizando variáveis demográficas ou utilizando variáveis antropométricas é sempre muito próximo do volume medido pela tomografia, né? Então, é o que a gente espera. Se o doente não tem doença, o volume pulmonar é um bom indicador e é um bom indexador. O grande problema é que quando a gente adoece, essa relação muda muito. Então, a gente percebe que o predito, seja utilizando variáveis demográficas ou utilizando variáveis anatômicas, ele vai sempre ser menor do que aquilo que seria medido pela tomografia. Ou seja, isso mostra que, com a progressão da doença, né, se eu tenho muito enfisema pulmonar, por exemplo, ou se eu tenho muito cisto do espaço aéreo, o que vai acabar acontecendo é que há um aumento do volume pulmonar induzido por essa doença. Então, se a gente estiver fazendo estudo de follow-up, a gente tem que lembrar sempre que o melhor seria referenciar as áreas de baixa atenuação e, portanto, enfisema ou a quantidade de cistos do espaço aéreo em mililitros para o volume predito e não para o volume medido. E se a gente não dispõe da altura, a gente poderia fazer essa predição utilizando as variáveis anatômicas que estão disponíveis na imagem de tomografia computadorizada de tórax. Então, essencialmente, o nosso recado final é esse. Para a avaliação e quantificação da extensão da doença, o ideal é que a gente referencie esse volume de pulmão doente para o volume predito e não para o volume medido. Se não dispusermos da informação da altura, podemos usar, portanto, variáveis anatômicas para essa predição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas apresentações, Alisson. Acho que foram interessantes, que são temas que estão conectados, né? São braços aí do mesmo trabalho. Em relação ao primeiro, que é da correlação com a prova de função pulmonar, você usou prova de função pulmonar normal e alterada, é isso? Exato. Como marcador ali? Exato. Ali a gente tinha provas de função pulmonar de indivíduos que têm um diagnóstico de enfisema pulmonar, que tem um diagnóstico de linfangioliomioma ou que tem doença intersticial pulmonar. Dentro de todo esse grupo, eles podem ter, além desse diagnóstico, a doença obstrutiva ou a doença restritiva, além dos indivíduos saudáveis do ponto de vista radiográfico, que também tinham provas de função pulmonar normais. Certo. Tem alguma pergunta? Mas nesse sentido, para mim também não ficou muito claro essa questão de inclusão. O que veio antes, a prova de função pulmonar, ou vocês fizeram analisaram essa textura no primeiro, em relação ao seu primeiro tema livre? Vocês primeiro pegaram os exames, analisaram a textura e depois foram comparar com a prova pulmonar, ou o critério de inclusão era a prova de função pulmonar? Não, o critério de inclusão eram pacientes que tinham tomografia computadorizada e prova de função pulmonar realizada até 3 meses a aquisição da imagem. A prova de função pulmonar funciona como grounding truth. Então, no final das contas, a gente usa a prova de função para dizer ele tem função normal ou não. E, a partir disso, a gente vai dizer qual é o percentual de área de parênquima normal que melhor separa esses dois grupos, que foi determinado pela prova de função pulmonar. Então, é o ground truth, é a matriz de confiança. Ela vem, na verdade, da prova de função pulmonar. Todos os indivíduos incluídos no estudo fizeram prova de função pulmonar até 3 meses antes ou depois do exame de tomografia computadorizada. Tá, essas texturas, esses padrões que você escolheu, né? Entendi.
Tinha um grupo heterogêneo, né, no caso, né, que tem doença pulmonar intersticial, tinha algum grupo, era aleatório, a idade também, como é que foi tudo essa questão? aleatório. O único critério de inclusão era esse, a prova de função até 3 meses em relação à imagem, à aquisição da imagem. Tanto é que no grupo de doentes, por exemplo, com enfisema, a gente tem indivíduos que são classificados como non-COPD. Eles não entram sequer no critério de ter padrão obstrutivo. E isso acontecia também nos doentes que tinham, por exemplo, doença intersticial pulmonar, que era essencialmente o padrão de pneumonia intersticial usual, o de pneumonia não específica e pneumonia por hipersensibilidade. Esses foram os 3 grandes diagnósticos que a gente tinha ali dentro. Mas tinha gente que tinha pouca doença e, obviamente, pouca alteração de função pulmonar. Eles não eram, por exemplo, restritivos. Né? Não dava ainda para classificá-los como restritivos. Né? E na questão do padrão ainda, eu entendi porque você escolheu enfisema, eu entendi porque vocês escolheram cisto, agora eu entendi porque vocês escolheram avaliar a pavimentação em mosaico. Então, quando a gente desenvolveu esse modelo, esse projeto começou na época da Covid. E na Covid, a pavimentação em mosaico era um dos padrões que nos interessava muito. Né? Então, hoje a gente está incluindo, por exemplo, como uma nova classe, o favelamento, porque é um marcador importante de progressão de fibrose, por exemplo, e pode ser usado, inclusive, fazer a diferenciação entre pneumonia intersticial usual ou não específica. Né? E aí a gente vai montar um kit específico para doenças intersticiais pulmonares, contando com esses padrões que a gente já possui e adicionando também o favelamento. Mas, para isso, a rede tem que ser retreinada. E isso é um novo desafio, porque quando a gente retreina, a gente nem sempre garante que a performance melhora. Né? A performance pode, inclusive, piorar. Então, a gente está pensando, na verdade, em realizar um procedimento hierarquizado. Então, assim, se eu tenho áreas de alta atenuação, eu posso me perguntar, tenho favelamento? E aí eu vou especificamente olhar para a presença de favelamento. Né? Eu não preciso adicionar uma nova classe e passar a classificar agora 7 classes em vez de 6. Assim como, por exemplo, o subtipo de enfisema. É paraseptal ou é centrolobular? Eu só vou me preocupar com isso se eu tiver enfisema. Então, a gente hierarquiza. Diagnostiquei enfisema, agora eu quero saber se ele é centrolobular ou paraseptal. Então, eu vou na área de enfisema e vou rodar o novo classificador só para separar essas 2 subclasses. É o que a gente vai fazer esse ano e espero ano que vem estar apresentando esses resultados aqui. E por que não a DLCO? Por que não a capacidade de difusão e só a espirometria? Exato. Estamos fazendo DLCO. Amanhã eu vou apresentar esses resultados numa outra apresentação. E, inclusive, o DLCO é muito mais fácil. Porque a correlação entre, até do ponto de vista mesmo de intuição, né? A área de troca gasosa, ela é muito provavelmente proporcional à área de parênquima normal. Né? Enquanto que a obstrução de via aérea, ela não tem uma associação tão intrínseca com a quantidade de parênquima normal, e sim com a consequência de você reduzir as áreas normais em detrimento do aumento, por exemplo, de enfisema com repercussão em via aérea. Né? Nem todo enfisema vai ter o padrão de repercussão em via aérea. Então, o DLCO ele vai ser até mais fácil. Na verdade, a gente já tem esses resultados, a performance é até muito melhor. Mas a gente já está dando um passo além. A gente já está usando, em vez de machine learning, que é essa coisa dos fragmentos e tudo mais, a gente já está usando algoritmos de deep learning, onde aí a gente entra com a imagem e essa imagem faz a ResNet, na verdade, ela passa a fazer uma predição do valor da relação VF1-CVF ou do próprio DLCO. Né, são as cenas dos próximos capítulos. Só uma última pergunta. Esses trabalhos que você mostrou foram transversais, né? Vocês testaram isso longitudinalmente para ver? Porque o que seria interessante, né, dessa ferramenta é exatamente essa quantificação, e é uma coisa que a gente tem dificuldade de avaliar visualmente, né? Vocês testaram isso longitudinalmente? Exato. Então, nessas bases que eu apresentei, a gente só tem o estudo transversal. A gente agora acessou as bases do OSIC, né, a plataforma OSIC, e a gente acessou a base do COPD-GENE e do National Lung Screening Trial. E ali a gente tem a avaliação seriada. Então, a gente já vai começar a trabalhar até para determinar qual é a nossa acurácia, né, e qual é o nosso range de detecção, inclusive de progressão, porque, obviamente, há um erro ali
E a gente precisa saber, que, olha, a gente é confiante em dizer que a doença progrediu ou não, se ela aumentou mais que X%. É essa informação que a gente quer gerar. Tá bom. Legal. Muito obrigado, viu, Alisson? Parabéns Obrigado. pelo trabalho, muito bom. E Parabéns. acho que a gente tem até mais perguntas aqui, mas por conta do tempo a gente vai ter que encerrar, tá bom? Mas parabéns. E vamos dar continuidade agora com o próximo tema, que é Vanishing Bone Metástases, avaliação retrospectiva da prevalência e de fatores causais em um hospital quaternário. O apresentador do trabalho é o Alexandre Monteiro Garcia, que é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, residente do 2º ano de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Por favor. Boa tarde a todos. Vou apresentar esse trabalho que foi desenvolvido junto com a equipe da Radiologia Torácica, lá da nossa instituição. O trabalho não tem conflito, os apresentadores não têm conflito de interesse nessa apresentação e o trabalho não possui registro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Para começar a falar das Vanishing Bone Metástases, eu vou falar inicialmente da síndrome da veia cava superior, que é uma síndrome clínica que tem uma incidência de 1 para 1.300 pacientes, em média, sendo uma síndrome potencialmente fatal, considerada como uma urgência, em alguns lugares até como uma emergência médica, dependendo da literatura. Seu tratamento é com radioterapia, colocação de stents, corticoterapia, visando liberar o fluxo sanguíneo da região. As Vanishing Bone Metástases, por sua vez, são um realce que ocorre predominantemente nos corpos vertebrais e podem simular lesões metástases reais, podendo ser potencialmente confundidas pelo radiologista, já que, quando associamos as Vanishing Bone Metástases com a síndrome da veia cava, é um fenômeno raro. O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência clínica da síndrome da veia cava superior e das Vanishing Bone Metástases em exames de tomografia computadorizada de uma população de pacientes em um hospital de nível quaternário. Para isso, a gente fez uma pesquisa hospitalar ampla, retrospectiva, como o título do nosso trabalho fala, entre 2013 e 2023, procurando pelo termo síndrome da veia cava superior e termos correlatos. Achamos 79 casos, analisamos a tomografia de cada caso, em busca desse realce pseudopatológico, que são as Vanishing Bone Metástases, e achamos 8 casos. Desses, 7 eram por uma obstrução da veia cava superior e 1 por uma anomalia cardíaca congênita. Trouxe aqui 2 casos para exemplificar. O primeiro é um masculino de 7 anos, com sintomas de gripais, que foi encaminhado por uma suspeita de massa mediastinal para o nosso serviço. Nas radiografias PA e perfil, nós observamos um alargamento do mediastino anterior, que oblitera o espaço aéreo retroexternal, que está indicado pelas setas brancas contínuas. A tomografia computadorizada acaba confirmando nossos achados, com uma massa mediastinal, com sinais de obstrução da veia cava superior, também indicada por setas brancas contínuas. E quando vamos observar na região torácica, mais especificamente torácica, na coluna torácica, nós observamos esses focos de hiperrealce nos corpos vertebrais, tanto na imagem A quanto B. E quando esse paciente acabou fazendo um PET-CT sem a injeção de contraste iodado, que está na imagem C, uma aquisição de tomo inicialmente, nós observamos que essas imagens, essas formações não são evidenciadas, o que mostra que é um pitfall. E isso se confirma nessa imagem de fusão do PET, que evidencia um hipermetabolismo glicolítico patológico apenas nessa massa do mediastino anterior. O segundo caso é uma paciente feminina de 29 anos, com história de sintomas gripais, que foi tratada com antibiótico em serviço externo e foi encaminhada para o tratamento de uma pneumonia em regime hospitalar para o nosso complexo. Nós notamos nessas radiografias em PA e perfil um derrame pleural à direita, opacidades pulmonares predominando nos terços médios e inferiores à direita e um alargamento mediastinal. A tomografia computadorizada nos mostra uma massa mediastinal, apontada pela seta branca pontilhada, com sinais de obstrução da veia cava superior, com as setas brancas contínuas. Quando vamos analisar a coluna torácica dessa paciente, especificamente a coluna torácica alta, nós notamos esses focos de realce nos corpos vertebrais associados a um aumento da circulação local. A veia base vertebral está proeminente ali para nós na imagem A. Novamente, essa paciente acabou sendo submetida, mais um caso que foi submetido a um PET-CT e uma aquisição sem administração de contraste, que
está indicado na imagem B, e nós notamos que aquelas imagens que foram observadas, aqueles realces observados na imagem com contraste, não se confirmam. E um PET-CT aqui mostrando novamente o hipermetabolismo glicolítico apenas na massa mediastinal, sem alterações, né, na nossa coluna vertebral. Então, de resultados, nós tivemos, nesses 10 anos, 79 casos de síndrome da veia cava superior, o que dá uma incidência de 7,9 casos ao ano. A idade média dos nossos pacientes foi de 43 anos e a gente teve um predomínio do sexo masculino. 43 pacientes contra 36 do sexo feminino. Dos casos de vanishing bone metástases, né, os 8 que eu tinha falado anteriormente para vocês, 7 por obstrução da veia cava superior, sendo que todos eles foram por acometimento neoplásico, né? 2 por linfoblástico T, 2 por SEC pulmonar, 2 por metástase de SEC com primário, por metástase de SEC com primário oculto, 1 por linfoma difuso de grandes células B e 1 por carcinoma pleomórfico de alto grau. E a incidência média de vanishing bone metástases foi de 0,8 ao ano. A incidência da síndrome da veia cava superior vem aumentando. Os números são bastante variáveis na literatura, né? Nos Estados Unidos nós temos 1 para 650 pacientes, até 1 para 3.100 pacientes. As vanishing bone metástases são raras, né? Um fenômeno raro, e sua incidência é desconhecida. Nós temos escassos trabalhos na literatura, sendo que a maior parte deles são relatos de casos, séries ou ensaios pictóricos. No nosso levantamento, 8 casos em 10 anos. Deixo aqui para vocês a incidência, né, como conclusão, a incidência no nosso serviço, que foi 7,9 casos ao ano, da síndrome da veia cava superior e 0,8 das vanishing bone metástases. A síndrome da veia cava superior é um achado clínico incomum e as vanishing bone metástases são achados raros nos exames de imagem, mesmo dentro de um serviço quaternário de atenção à saúde. É fundamental o conhecimento do quadro de imagem das vanishing bone metástases pelo radiologista, sobretudo aqueles que trabalham com a imagem oncológica, evitando-se assim o risco de interpretar erroneamente como metástases reais, alterar o estadiamento do paciente ou mesmo causar procedimentos que aumentam a morbidade do paciente sem efetivamente um benefício para ele. Aqui deixo as referências para vocês utilizadas no trabalho, aqui os autores, e agradeço a todos pela atenção e obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, Alexandre. Obrigado. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao critério de inclusão. Vocês procuraram no prontuário, do paciente, a palavra síndrome da veia cava superior e os correlatos, SD da veia cava superior ou mesmo a abreviação, em busca de todos os casos que tiveram no período, né, para tentar não perder nada. Tá. Acho que às vezes tem alguns pacientes com trombose, né, que às vezes não sei se estaria como síndrome da veia cava superior, mas que talvez também pudessem ter, né, essa doença também, mas acho que foi uma forma, né, que você encontrou de achar esses casos. Da gente ter os sinais e sintomas, né, que caracterizam a síndrome, né? Acho que mesmo com a trombose, poderia ser classificado, né, dessa forma, né, dentro dessa síndrome clínica, e aí a gente buscou focado mais na síndrome da veia cava superior. Certo. Com relação às suas vanishing bone metástases, Alexandre, você chegou a ver em quantos casos teria alteração no estadiamento da doença? Porque, ou seja, existiam metástases em outros sítios que não nos ósseos? Ou seja, se você errar uma metástase óssea, não faria tanta diferença no estadiamento, porque o paciente já teria metástase em outros órgãos. Uhum. Ou não, mudaria o estadiamento, que as metástases seriam unicamente ósseas? Acabamos não vendo essa parte, mas é um ponto muito bem colocado. Uhum. Legal, interessante, né? Fica uma mostrar, dica aí, né? para prosseguir e tirar mais. Seu trabalho é lindo, né? Tirar mais informações desse trabalho aí. Certo, muito obrigado. Acho que pode usar também, eventualmente, busca de laudo, né? Agora com esses mecanismos aí até de buscar
Não precisa nem de IA, na verdade, né? Só de busca no laudo, né? Mas tem que ter um sistema robusto, né? Pegaram casos antigos também, a né? gente tem, dentro do nosso sistema, a gente consegue buscar pela conclusão do laudo. Pela conclusão. Então, a nossa conclusão, agora parece que o próximo passo, pelo que eu ouvi, é buscarmos no corpo do laudo também os termos correlatos, os termos e os Igual correlatos trombose, em como o si. Márcio falou, né? Exato. Aí aumentaria esse N aí que Uhum. provavelmente acho que perderam-se alguns casos aí no caminho, né? Uhum. Mas parabéns. Obrigado, gente. Parabéns. Acho que é uma entidade que é importante, né, de todo radiologista conhecer, né, para evitar esses erros diagnósticos. Parabéns, viu, Alexandre? Obrigado, gente. Agora vamos passar para o próximo tema, que é de avaliação quantitativa evolutiva de exames de tomografia. Podem continuar. Avaliação quantitativa evolutiva de exames de tomografia computadorizada na doença pulmonar intersticial com predomínio de padrão bronquiolocêntrico. O trabalho vai ser apresentado pela Natasha Manzoli Elias, que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e atualmente é Fellow em Radiologia Torácica e Cardiovascular, também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Por favor, Natasha. Olá, boa tarde. Então, no trabalho que eu vim apresentar hoje é sobre avaliação quantitativa em exame de tomografia computadorizada para avaliação de doença intersticial pulmonar com padrão bronquiolocêntrico. Não tem um conflito de interesse nessa apresentação e o trabalho também não tem registro junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Fazendo uma breve introdução, então, das doenças intersticiais pulmonares, é um espectro de condições que são caracterizadas por inflamação e fibrose do parênquima e que, por vezes, compartilham mecanismos que levam a um fenótipo fibrosante progressivo. A doença intersticial com padrão bronquiolocêntrico, ela é um exemplo, né, de doença intersticial centrada em vias aéreas. E ela representa um desafio clínico devido à sua complexidade diagnóstica e evolução variável no curso da doença. Nós não temos critérios estabelecidos para avaliar a progressão de fibrose pulmonar por meio de imagem de tomografia computadorizada, e a gente também tem sobreposição de outros processos agudos, como edema e inflamações, que podem obscurecer a identificação precisa dessas alterações fibrosantes, né? E essa complexidade também é agravada pela falta de critérios estabelecidos de maneira sólida, seja por meio de guidelines ou outras orientações. Nesse contexto, a análise quantitativa ela oferece parâmetros adicionais que podem melhorar essa subjetividade e aprimorar a concordância interobservador. Os objetivos, então, do estudo, ele teve como foco avaliar a acurácia da análise quantitativa de fibrose pulmonar por meio da tomografia computadorizada em uma população assistida no nosso serviço terciário de saúde, sendo que o objetivo principal foi investigar a aplicabilidade e a relevância dessa abordagem no contexto clínico, buscando assim contribuir para aprimorar a tomada de decisões e também a qualidade do cuidado prestado aos nossos pacientes. Então, nós fizemos basicamente um levantamento de todos os casos de doença intersticial pulmonar com padrão bronquilocêntrico que tiveram confirmação histopatológica através de biópsia pulmonar na instituição, realizada ali num período de janeiro de 2010 até dezembro de 2023. Tendo esses pacientes selecionados, a gente fez a análise de exames de tomografias que foram realizadas no serviço com protocolo de alta resolução, né? E esses exames eles foram posteriormente revisados, sendo excluídos os casos que tinham artefatos respiratórios ou de imagem que pudessem prejudicar a análise quantitativa. Só um exemplo de fibrose, né, não histopatológico, e as imagens de um padrão de doença pulmonar bronquilocêntrica. Então, a gente fez essa seleção desses pacientes, desses exames, e esses exames eles foram submetidos a uma avaliação quantitativa de fibrose pulmonar através de um software, que é o IACTA. Então, ele analisou basicamente os seguintes parâmetros: os volumes pulmonares, a extensão das áreas de reticulações, as opacidades em vidro fosco, o coeficiente de atenuação médio pulmonar e o percentil 90 da distribuição dos coeficientes de atenuação.
Aqui é só um exemplo do relatório que a gente tem depois dessa análise quantitativa. Então, à nossa esquerda, a gente tem a tabela com os dados analisados, especialmente de volumes, densidades e percentis pulmonares, tanto numa distribuição geral do pulmão, quanto segmentados em segmentos pulmonares e também no pulmão direito e no pulmão esquerdo. Aqui embaixo a gente tem um histograma, né, que ele faz a análise e depois plota nesse histograma para a gente, que a gente tem uma curva normal de distribuição de atenuações pulmonares com padrão bimodal. Então, a gente tem a maior parte ali da atenuação representada por coeficiente de atenuação de ar, que é onde está esse retângulo preto, e a gente tem outras atenuações pulmonares mais próximas ali do percentil 90, que é onde está o círculo verde. Além disso, a gente também tem a densidade média do parênquima pulmonar, que é essa setinha azul, e o percentil 90, a seta em verde. Os casos de doença intersticial pulmonar, o intervalo de tempo necessário para alterar a densidade média do parênquima ele é longo. Então, nessa situação, a nossa análise quantitativa ela pode se mostrar mais sensível para detectar pequenas variações de aumento de opacidades pulmonares. Então, a gente tinha um N inicial de 82 pacientes com biópsia confirmatória, sendo que desses foram selecionados 52 que tinham exame de tomografia de alta resolução. 8 pacientes eles foram excluídos por exame inadequado para fazer essa análise, e a gente teve um N total de 44 pacientes que foram submetidos a essa análise quantitativa. Eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente teve de relatório. Então, à direita, a gente tem cortes axiais de tomografia computadorizada, e à esquerda, a gente tem os histogramas dos resultados que a gente teve pós-processamento da análise. Superiormente é o exame inicial do paciente e inferiormente é o exame de segmento. Então, o que a gente consegue perceber, né, que a gente tem um aumento das opacidades pulmonares e também um aumento do pico de opacidades pulmonares no histograma, aumentando ali mais próximo do percentil 90, que é essa setinha roxa, que eu estou tentando apontar aqui. Aqui um outro exemplo, mostrando que a gente teve uma grande variação também. Então, à esquerda é o exame inicial do paciente e à direita o exame de segmento. Então, a gente teve um grande incremento tanto das opacidades pulmonares ali próximo do percentil 50, que é onde está aquela linha amarela, e também do percentil 90, que é onde está a linha verde. E, por fim, um último exemplo, mostrando variações sutis também das opacidades pulmonares próximos ao percentil 90, superiormente o exame inicial do paciente e inferiormente o exame de segmento, sendo que a densidade média do parênquima ela não se alterou. Então, como resultados, né, de todos os parâmetros que foram analisados, foi identificado que o volume pulmonar e também o percentil 90 tiveram uma variação significativa do exame inicial para o exame de controle. E não houve diferença significativa na evolução das áreas de opacidades reticulares, em vidro fosco e também da densidade média pulmonar. Então, como conclusão, a doença intersticial pulmonar com padrão bronquilocêntrico é uma causa muitas vezes subdiagnosticada durante a investigação desses pacientes. O nosso trabalho ele buscou estudar características de imagem de forma a aumentar a acurácia diagnóstica e também auxiliar no segmento clínico desses pacientes. E a gente conseguiu mostrar, através de uma avaliação longitudinal, que é possível realizar análises quantitativas de doença intersticial com padrão bronquilocêntrico, sendo que a gente observa uma tendência de redução do volume pulmonar e um aumento do percentil 90 das opacidades. Não necessariamente atribuível ao aumento do componente de vidro fosco ou das opacidades reticulares detectáveis pela avaliação automatizada. E a caracterização da progressão de doença entre diferentes exames ela pode ser desafiadora para radiologistas e, tendo em vista isso, a análise quantitativa ela pode auxiliar. Algumas referências e os autores do nosso trabalho. Agradeço a oportunidade.
Natasha. Boa tarde, estamos aqui com, após a apresentação da Natasha, parabéns aí pela Obrigada. apresentação. Eu queria tirar uma dúvida. Então, assim, esse programa, esse software utilizado no trabalho, ele é baseado na densitometria, né? Não usou rede convolucional, Não, nada não. de IA, né? Não. Basicamente densitometria. E teve assim essa correlação, foram 2 pontos que tiveram Sim. um P significativo. Os volumes pulmonares e o percentil 90 das opacidades, mais para o final da curva do histograma. Que sempre pegaram casos com controle evolutivo. Sim, a gente excluiu da análise aqueles pacientes que não tinham exame de controle, né? Então ele tinha que ter pelo menos 2 exames. Pelo menos 2 exames. Vocês chegaram a correlacionar com prova de função pulmonar? Eles Não. tinham? Não, a gente tem um projeto de expandir, né, essa nossa análise, mas nesse primeiro momento não foi feita nenhuma correlação. E tinha também um diagnóstico assim, clínico, assim, foi baseado na histologia, né? Fibrose bronquiocêntrica, podendo ser pH, doença do refluxo, independente da etiologia. Natasha, nossa, achei lindo o seu trabalho, mas fiquei encucado com os seus resultados, porque você identificou uma redução volumétrica e não necessariamente uma alteração significativa das outras alterações fibrosantes pulmonares, né? Então, assim, passa-se a ideia de que a redução volumétrica ela vem antes do que as alterações intersticiais, as outras alterações intersticiais da fibrose. Aí, minha pergunta para você: qual que foi o tempo de intervalo, né, entre o primeiro exame e o exame de controle? E o quanto você e os demais autores consideram que pode ter havido algum bias por causa do grau de inspiração do paciente em diferentes exames, né? Talvez ele tenha inspirado um pouco mais no outro, no primeiro, e no outro, no de controle não. Se vocês cogitaram essa possibilidade, se existe alguma maneira de controlar, né? E qual que é esse intervalo entre as tomografias? A gente não predefiniu o intervalo para fazer essa avaliação. Então, tinha pacientes que tinham uma progressão assim, muito rápida, que a gente conseguia identificar num período de 1 ano. Tinha pacientes que progrediram num período de 5 anos, por exemplo. Então, a gente não predefiniu, né, esse intervalo de tempo. Essa análise do grau de expiração, inspiração, foi feito, basicamente, a gente olhou todos os exames, né, e olhou subjetivamente mesmo qual que seria assim, uma expiração adequada, uma inspiração adequada. Então, foi mais assim a nossa própria análise mesmo. Visualmente, né? Talvez se servir como dica, né? Se você normalizar por uma área da traqueia, eu imaginei aqui, né? Porque o nosso melhor parâmetro do exame expirado é o colabamento da parte posterior, né? Então, se você demonstrasse que nos 2 exames a área de secção transversa num corte pré-definido ali foi semelhante, talvez você conseguisse passar essa informação de que o grau de apneia inspiratória foi semelhante nos 2 exames, né? Talvez só lembrando, talvez fosse interessante, né? É isso. Parabéns. Parabéns, Natasha. Obrigado. Então, chegamos ao fim da nossa sessão de temas livres do tórax. Eu gostaria de agradecer todos os apresentadores, todos os autores de trabalho, os nossos debatedores aqui, e até a próxima. Muito obrigado.